Boa noite a todos. É com grande prazer que recebemos todos aqui na Escola de Ecocardiografia de Pernambuco, ECOP, e trouxemos aqui um evento hoje, único, o primeiro, pensando em vocês, em agregar conhecimento, demonstrando para vocês esse método de contraste tão útil hoje e utilizado na ecocardiografia. Trouxemos aqui o Dr. Porala, que vai falar melhor para vocês sobre esse método hoje e futuras outras visitas virão. Dr. Fernando Porala, que é doutor em medicina pela Universidade de Saarland, na Alemanha, diretor médico da Bracco, da América Latina, em ecocardiografia de contraste e apresentação do Sonovi, que é em aspectos técnicos e práticos de contraste. Dr. Porala, por favor. Ok, boa noite, obrigado pelo convite. Nós vamos falar aqui para vocês hoje sobre a utilização do Sonoview, que é um meio de contraste de microbolhas utilizados para exames de ultrassonografia. Eu vou fazer uma apresentação do produto, falar dos aspectos técnicos e práticos do produto, e vamos mostrar algumas imagens de ecocardiografia com contraste, mas também na utilização abdominal e vascular, e depois, imediatamente após essa apresentação, nós vamos ver alguns casos clínicos. As indicações aprovadas desse produto aqui no Brasil são muito similares àquelas aprovadas também nos Estados Unidos e na Europa. Esse meio de contraste existe na Europa já há praticamente 20 anos, está fazendo 20 anos de idade. É uma nova geração de meios de contraste que já existiram no mercado mundial, meios de contraste de microbolhas, que alguns aqui dos mais velhos talvez conheçam, que era Ecovist e Levovist, que a Schering teve também aqui no Brasil há muitos anos atrás por um preço muito caro. Era um meio de contraste feito com ar atmosférico e uma camada de albumina que envolvia essas microbolhas. Essas microbolhas eram duras, como bolinhas de golfe. Hoje nós temos microbolhas que funcionam como essas bolinhas de borracha que a gente usa para fisioterapia. Ele é feito com um gás especial que tem um poder de permitir a contração dessa microbolha quando ela está debaixo do feixe sonoro da ultrassonografia. E por isso ele faz voltar um sinal muito maior do que o sinal do sangue. As microbolhas, da mesma forma que meios de contraste para tomografia ou para ressonância magnética, são injetadas então no sistema vascular, e elas vão então agora ficar dentro do sangue e elas funcionam como se fosse o próprio sangue. E você vai ver aquele sangue que você ouvia negro na tua imagem, sem contraste, agora aparecendo brilhante, com uma imagem milhões de vezes mais forte do que aquele sinal do sangue. E daí você vai poder diferenciar lesões hepáticas focais, você consegue fazer esse tipo de diagnóstico, você vai conseguir ver e delinear bordo endocárdico, você vai conseguir ver a contratilidade do coração e verificar então o wall motion, você consegue no sistema vascular verificar endoleaks, por exemplo. E essas são as apresentações, aquilo que a empresa aprova em bula junto à autoridade regulatória local, e a aprovação dele para ecocardiografia vem escrito para a pacificação de câmaras cardíacas e contrastação e delineação das bordas endocárdicas do ventrículo esquerdo. Qualquer outra coisa que você queira fazer afora isso é um uso off-label. Se você quer, por exemplo, fazer um exame, uma perfusão miocárdica, se vem isso escrito no seu pedido de exame, e por isso você tem que combinar com o seu colega que vai pedir o seu exame, a forma que ele vai escrever, você tem que explicar para ele que ele tem que pedir ecocardiografia com contraste. Porque se ele quer ver uma perfusão, se você quer ver uma perfusão e isso vem escrito no seu pedido de exame, perfusão miocárdica com uso de contraste de microbolhas, o pagador, que é então o plano de saúde do seu paciente, vai glosar, porque ele vai dizer, não, para isso não está aprovado. Então você tem que saber como orientar o seu prescritor para que o pedido de exames chegue da forma correta.
Se você vai usar um meio de contraste, por exemplo, um meio de contraste iodado, que é feito para injeção intravascular, se você tem que utilizá-lo via oral e ele não está aprovado para via oral, você precisa dizer para o seu paciente, ele vai assinar aquele termo de consentimento, mas você precisa dizer, eu vou utilizar esse meio de contraste que pode ser utilizado para fazer exames de medula, para fazer exames vasculares, nós vamos agora fazer o uso via oral, que seria aquilo menos inócuo. Mas como ele não está, às vezes, aprovado para isso, estamos falando do meio de contraste iodado, você tem que pedir para o paciente escrever isso, então, nesse consentimento informado. Você vai colocar, avaliado o risco-benefício, conversei com o paciente e avisei que vamos utilizar o meio de contraste em um uso off-label. Paciente de acordo. E o paciente assina embaixo. Você assina embaixo. E uma testemunha assina também. Porque não vale só você assinar e o paciente assinar caso venha a acontecer algum problema depois no futuro. É da mesma forma quando você compra uma casa, quando você compra um apartamento. Assina você como comprador, assina o vendedor e assinam testemunhas. Então isso é aquilo que vai te assegurar. O meio de contraste também vem aprovado para Doppler de macrovasculatura, ou seja, qualquer grande vaso pode ser estudado, e microvasculatura. Como eu falei, esse meio de contraste ele é um meio de contraste, como se diz em inglês, blood pool. Ele fica só dentro do vaso. Diferente de meios de contraste iodados ou à base de gadolínio, que eles têm por um poder de baixíssima osmolalidade, passar também pela parede do vaso e banhar agora os tecidos parenquimatosos e depois retornam para dentro do vascular e a cada vez que passam pelo rim são filtrados. Isso é o padrão de meios de contraste iodados e à base de gadolínio. Os meios de contraste de microbolhas, não, eles não são filtrados pelos rins. Esse meio de contraste vai sempre sair pela respiração. Então, a cada vez que o paciente expira, ele perde metade da dose que passa pelos pulmões. Então, caso você injete, por exemplo, 2 ml numa veia cubital, na primeira passagem ele vem então para o coração direito, vai para o pulmão, na hora que ele passar pelos pulmões, agora metade dessa dose o paciente já vai perder. Aí o restante vai voltar para o coração esquerdo, você vai fazer esse exame no coração esquerdo agora só com metade da dose que você injetou. E daí ele vai saindo do coração, contrastar coronárias, vai contrastar todo o restante do sistema arterial e você tem um tempo agora de 6 minutos até 10 minutos, é o teu tempo ideal para fazer o teu exame. Então você tem aproximadamente 10 minutos para fazer o teu exame após a administração do meio do contraste. E se necessário, você faz uma nova dose. Novas indicações que estão para chegar, já estão aprovadas nos Estados Unidos, eu vou pedir isso aqui agora no Brasil, mas a Anvisa é um pouco mais demoradinha, ela vai demorar talvez 1 ou 2 anos para aprovar isso ainda no Brasil, é para refluxo vésico ureteral, ou VUR em inglês, e para raicose, que é para histerosalpingografia. Nesse caso, o meio de contraste é injetado dentro dessas cavidades, e ali ele vai ficar muito tempo, porque como ele não está circulando e não está sendo perdido na respiração, são exames que você pode fazer ainda por muito e muito tempo, não apenas dentro daquele período ideal de 6 a 10 minutos. É dessa forma que se apresenta o meio de contraste. Se alguém puder me trazer um dos contrastes que está lá atrás, em cima da mesa redonda, eu posso mostrar para o público. Mas é dessa forma que ele se apresenta. Vem dentro de um kit todos esses componentes. O frasco de vidro, onde temos aqui dentro já uma atmosfera desse gás. Diferente daquilo que eu falei para vocês, que eram os de primeira geração, que eram feitos com o ar atmosférico, esse meio de contraste agora, ele é um gás específico, e é o hexafluoreto de enxofre. Esse é o jeito que vem a embalagem do produto, e aqui dentro nós temos todos esses componentes que nós estamos vendo nesse slide. E a reconstituição é feita, nós vamos ver um vídeo rápido daqui a pouquinho, injetando-se a solução salina através desse transferidor, que é um sistema que se acopla, injeta-se então agora a solução salina aqui dentro. Quando esse líquido entra em contato com essa partezinha branca aqui no fundo do vidro, aqui está toda a técnica desse meio de contraste. Essa é uma gordurinha. E essa gordura, ela tem 2 pontos nela. Uma parte que quer se ligar à água, uma parte que quer se ligar ao ar.
Então ela forma como uma mini casquinha, como uma bolinha de ping-pong, onde você tem o ar na parte interna e o líquido, que aqui agora é a solução salina, na parte externa. Você vai sacar a dose agora dentro dessa seringa desse composto que se formou, que são as microbolhas, milhões de microbolhas aqui dentro. Você vai puxar para dentro da seringa de volta agora 2 ml, 1 ml e meio, 2,4 ml, de acordo com a sua necessidade diagnóstica. E agora você injeta então essas microbolhas então na veia do paciente, e aqueles 2, 3 ml vão se misturar com 5, 6 litros de sangue do teu paciente, e você vai ter aquele tempo ideal de 6 minutos a 10 minutos para fazer o teu exame. Como eu falei para vocês, é um gás de alto peso molecular e alta ecogenicidade, aparece assim na microscopia eletrônica. E você tem a parte daquela gordurinha branca, que aqui aparece em vermelho nessa imagem, que se liga à parte externa aqui fora, que agora é onde está o líquido, e aqui dentro é onde está o gás. Mas eu posso injetar gás na veia do meu paciente? Sim, porque essas microbolhas, essa estrutura com o hexafluoreto de enxofre, 6 átomos de flúor ligados a um átomo de enxofre, são de muito pequeno tamanho, como vocês veem nessa imagem. E aqui nós temos os vários meios de contraste que existem no mercado mundial. Apenas o Sonovil existe no Brasil, e ele tem outro nome nos Estados Unidos. Lá ele se chama Lumason, o mesmo componente, apenas porque o FDA não permitiu a Abraco ter o nome Sonovil nos Estados Unidos, porque a Abraco tem lá um meio de contraste iodado, que aqui vocês conhecem como iopamiron. Nos Estados Unidos ele tem o nome de Isovil. E o FDA disse, não, você já tem Isovil, Sonovil, parece uma ponte de marketing para fazer propaganda do seu produto. Nós não permitimos, vocês têm que ter outro nome. E nos Estados Unidos o nome escolhido foi, já que ele fica no lúmen vascular e nas câmaras cardíacas, onde tem sangue, então foi escolhido o nome Lumason, porque é feito em exames de ultrassonografia. Sonovil, Lumason, quando vocês virem publicações científicas, estamos falando do mesmo produto. Um meio de contraste que tem menos do que 10 micras nas suas microbolhas. Quando compara com os similares, que têm indicações apenas cardíacas, esse meio de contraste tem também as indicações para macrovasculatura, microvasculatura, exames de vísceras abdominais. Os outros, Definity, que algum de vocês talvez tenha usado no Brasil, ou Luminity, e o Optson, que é da General Electric, nenhum desses dois pediu aprovação no Brasil. Tem bolhas que são um pouco maiores quando a gente verifica o tamanho das bolhas em comparação ao Sonovil. O Sonovil tem 99% das suas bolhas menores do que 10 micras. É por isso que quando você aplica esse meio de contraste, então, na corrente sanguínea, você não vai causar uma embolia pulmonar, uma embolia no sistema nervoso central, porque essas microbolhas são menores do que as hemácias. E dessa forma, elas passam onde hemácias passam. E dessa forma, você não tem uma embolia gasosa provocada no seu paciente. Como eu falei, esse é um meio de contraste blood pool. É um meio de contraste sanguíneo. Ele fica restrito ao sistema circulatório. Se vocês verem esse contraste fora do sistema circulatório, é porque esse paciente está tendo um processo de um endoleak em um vaso, né, um vazamento de sangue para dentro de um aneurisma, ou porque ele está tendo um extravasamento, um sangramento qualquer. Como eu falei para vocês, aquele fosfolípide, que é a casquinha da bolinha, da microbolha, ele tem uma parte hidrofóbica e uma parte hidrofílica. Uma parte se liga à água, que é a parte externa, que se liga àquela solução salina, e por isso ele vai poder circular no sangue, também líquido, onde essa parte externa da casquinha da bolinha de ping-pong não se incomoda de estar num meio líquido, e a parte interna é a parte que está ligada ao gás. Esse meio de contraste tem esse poder de se amoldar, a passar dentro de vasos de pequeno calibre, da mesma forma que uma hemácia. Uma hemácia, quando passa lá no teu músculo, quando você está na academia de ginástica fazendo exercícios, e ela solta um oxigênio para o teu músculo e capta agora um gás carbônico que está saindo daquele exercício muscular, essa hemácia, quando vai passar agora lá pelo alvéolo, pelo vaso de menor calibre, ela quase se achata e aquele gás carbônico que está nela se solta dessa hemácia, e agora ele está em grande quantidade dentro do líquido do sangue nesse pequeno vaso, e
dentro do alvéolo muito oxigênio, então existe uma troca. Aquele que está em grande concentração dentro do alvéolo, que é o oxigênio, entra para dentro do vaso, se liga imediatamente na hemácia, o gás carbônico que ficou livre ali na circulação, entra para dentro do alvéolo e é jogado para fora pela respiração. Da mesma forma acontece com a microbolha. A cada vez que passam as microbolhas pelo pulmão, metade da dose vai explodir nesse microvaso onde ela está passando, e explodindo ali, a camadinha de gordura, que é esse fosfolipídio aqui apresentado em azul nessa imagem, continua correndo na circulação e vai ser eliminado através do fígado, nas fezes, e o gás 100% vai sair pela respiração do paciente. Hexafluoreto de enxofre, mas o teu paciente não vai cheirar como o diabo. Não é que é tanto enxofre assim que na respiração dele vai ficar precisando de ventilação na sala e o ar-condicionado ligado no máximo, ok? É bastante tranquilo. E é um meio de contraste muito menos produtor de eventos adversos do que um meio de contraste iodado iônico ou um iodado não iônico, que já é uma geração mais nova de meios de contraste iodados, ou melhor do que meios de contraste à base de gadolínio utilizados em ressonância magnética. Esse meio de contraste produz muito poucas reações adversas. Mas não é por isso que você não deve ter aqui do lado um carrinho de parada, onde tem adrenalina, porque se o paciente for alérgico a um dos componentes do composto, ao hexafluoreto de enxofre, por exemplo, se ele for alérgico a isso, ele pode ter uma parada cardiorrespiratória na tua mesa, ele pode ter uma reação grave. Daí você vai ter que saber usar a adrenalina diluída para aplicar intramuscular ou intravascular, dependendo se você está seguindo a linha europeia, que gosta de fazer subcutâneo ou intramuscular, ou os americanos que gostam de fazer intravascular, para recuperar o teu paciente. Como aqui muitos de vocês são cardiologistas, vocês não se importam muito com isso, que vocês estão acostumados a ver parada cardíaca todo dia. Mas um radiologista numa clínica morre de medo de ter um evento adverso grave, porque radiologista como eu, a gente só sabe fazer medicina em preto e branco, colorido a gente já se atrapalha um pouquinho. Então a gente fica um pouco mais de medo de trabalhar com reações adversas graves. Mas não é o caso desse produto. O número de eventos adversos reportados é realmente muito pequeno. Aqui está a microbolha se movendo como uma bolinha daquelas de borracha que a gente usa em fisioterapia, como eu contei para vocês. A cada vez que o feixe sonoro vem e bate nela, ele volta muito mais forte por causa da reverberação que o próprio feixe sonoro provoca na microbolha, e isso dá um sinal muito, muito maior embaixo do campo das ondas ultrassonográficas, como eu tinha explicado para você, que aqueles meios de contraste antigos, Ecovist, Levovist, de 20 e tantos anos atrás, 30 anos atrás, não produziam. Custava caro, não produzia uma imagem tão boa e você não tinha uma observação de uma imagem tão fantástica. Mesmo porque as máquinas, né, Dr. Castilho, não eram tão boas quanto são hoje em dia. Você precisa de um software especial na tua máquina. Aqui na clínica eles têm duas máquinas muito boas, uma da Philips e uma da General Electric, e nelas existe o software. Quase todas as máquinas hoje em dia, as de médio padrão aos top de linha, já tem esse software dentro da máquina para você ver as microbolhas. Você vai ter uma imagem que praticamente você não vê nada quando você põe essa parte liga esse software especial das microbolhas. Mas daí quando as microbolhas começam a aparecer na tua tela, vocês vão ver umas imagens daqui a pouco, vocês vão ver aquele super brilho. Falar, uau, que fantástico que isso fica. E se você aumenta o índice mecânico, porque a técnica de utilização das microbolhas é com um índice mecânico muito baixo, para ondas leves encostarem nessa bolha e retornarem, porque se as ondas forem muito fortes, elas explodem as bolhas, rompem as bolhas. Aí você vai ter um clarão na tua imagem, que é daquele gás aparecendo de uma forma que você fez rompê-las todas elas, e daí agora você está tendo a chance de rever a imagem arterial. Porque se você rompe as bolhas, por exemplo, aqui num pedaço da aorta, agora o novo sangue arterial que está vindo pela aorta já com o contraste vai contrastar de novo aquela área. Isso acontece também numa lesão no fígado. Você viu uma lesão, viu a contrastação dela, mas você se perdeu. Não, sei lá, a enfermeira falou com você, você olhou para o lado, você perdeu justo aquele momento da fase arterial quando o contraste chegava e você não viu se a contrastação era centrípeta ou centrífuga, e agora você não sabe dizer se é um hemangioma, um adenoma, um hepatocarcinoma. O que você faz? Você
aperta o botão da máquina do índice mecânico, ele explode todas aquelas bolhas naquela lesão e agora você vê de novo o sangue arterial chegando de novo na lesão. Você tem a chance de ver e rever quantas vezes necessário for para você poder dar o teu diagnóstico da fase arterial. É muito fácil. E você tem 6 a 10 minutos para fazer isso. Como eu falei para vocês, as microbolhas dão 100 milhões de vezes mais sinal do que o sangue. E aqui nesse exame está sendo puncionado um cisto para fazer uma biópsia, mas pegaram uma artéria. E quando pegou a artéria, começou a sangrar. E você vê aqui, tudo isso que você está vendo com esses milhões de mini pontinhos brancos, é o contraste. A imagem vai começar novamente, vocês vão poder observar aqui agora. Entra então a agulha, pegou a parede do cisto. Nesse momento, teve um extravasamento de sangue, começa uma hemorragia, o contraste já tinha sido aplicado na veia, você vê onde tem o sangue agora extravasando, esse sinal 100 milhões de vezes mais contrastador do que o próprio sangue. Como eu falei para vocês, a capa de fosfolipídios é eliminada pelo fígado, o gás é eliminado pelos pulmões, sendo que não há detecção do meio de contraste depois de 90% da sua administração, ou seja, 100% já foi excretado. Você tem o pico de melhor imagem logo no momento da administração e depois de 5 minutos você já está perdendo o tempo ideal para fazer as suas imagens. Como eu falei, é um meio de contraste blood pool, ele fica apenas dentro do vaso, ele não tem o poder osmolar de sair para fora do vaso e banhar tecidos, da mesma forma que meios de contraste iodados e à base de gasolina, ele fica apenas blood pool. E você pode então ver aqui dentro do vaso, você vê aqui agora esse sinal amarelo aqui, com essa falha de enchimento, uma área onde havia um trombo, e aqui tudo que você está vendo aqui em amarelo é o sangue que está com o contraste dentro. E você consegue ver aqui a parede do vaso aparecendo em escuro nessa imagem, o próprio trombo. Você consegue medir a parede do vaso. Você consegue verificar também quando pequenas linhas de sangue passam através de um trombo. E daí você mostra instabilidade dessa placa. Porque você vai ver as microbolhas circulando aqui dentro. Esse é o valor clínico daquilo que se diz em inglês, que é a ultrassonografia contrastada, ou em inglês, Contrast Enhanced Ultrasound. Vocês vão ver muito essa sigla aqui no Brasil, a gente acaba falando CELS, ouvindo lá fora a gente ouve o pessoal chamando isso de SEALS, que é a técnica então de ultrassonografia contrastada. E quando você tem as imagens cardíacas, você não vai conseguir ver direito o coração por dentro, porque ali você tem o sangue. Quando você dá o contraste, como nós vimos naquele filme anterior, você vai ver o sangue agora aparecendo muito branco e fica muito fácil de você fazer as tuas imagens, seja para delineação endocárdica, seja para mensuração das paredes ventriculares, seja para ver wall motion, para ver áreas que não estão se movimentando de forma correta. Então aqui vocês veem uma câmera cardíaca e aqui depois essa câmera cardíaca contrastada. Aqui na área do septo interventricular, vocês veem uma área de falha de enchimento. Essa linha branca aqui no meio, que estou mostrando exatamente nesse ponto aqui, eu tenho aqui uma luz, né? Não? Ok. De qualquer forma, esse ponto branquinho aqui que nós estamos mostrando entre uma linha escura e outra, essa é a área já de perfusão que você está tendo na parede do septo interventricular. E aqui existe uma falha, inclusive, dessa perfusão nessa área. Ok? Isso vocês conseguem com muita facilidade observar. Existia aqui uma suspeita de um trombo no ventrículo esquerdo. O Dr. Castilho vai mostrar para vocês daqui a pouco um caso clínico com imagem em movimento. E aqui agora, depois que você deu o contraste, fica muito fácil de observar. O sangue fica contrastado em branco. Aquilo que não contrastou não é sangue, é o trombo. Eu vou voltar a imagem para que vocês possam ver o que era na suspeita. E agora, no ápice, vocês veem facilmente aquele trombo observado. Da mesma forma, vocês podem ver, então, o wall motion e fazer estudos segmentares de toda a parede do ventrículo esquerdo. E, como eu tinha falado para vocês lá atrás, um paciente que tinha um endolique com um saco aneurismal
aqui imediatamente ao lado da artéria aorta. Então, existiu uma suspeita de um endoleak, foi feito, é claro, foi colocada essa prótese entérica semanas atrás, e o paciente continuava tendo esse saco aneurismal aumentando, observado através da ressonância através da tomografia computadorizada. Na hora que se faz a imagem com contraste, aqui nós vemos o contraste aparecendo aqui nessa forma de imagem colorida com um tom de ocre, nós vemos que existe uma área de saída, e aqui na seta verde é a área que nós temos o endoleak. Eu estava em Porto Alegre há 3 semanas atrás, junto com um colega que fez o exame pela primeira vez. Ele estava um pouco com medo de não conseguir ver exatamente isso que eu contei aqui agora para vocês. E eu que faço muita tomografia e ressonância e ultrassonografia, faço meio meia boca. Sentam nós dois na frente de um paciente que não conseguia diagnosticar na tomografia computadorizada, e a cada vez que o coração contrastava, a gente via dentro daquele saco aneurismal um turbilhão entrando, que era aquelas microbolhas que entravam como um redemoinho, aparecia como um tornado entrando dentro do saco aneurismático, aquela entradinha do sangue que agora estava com esse contraste aplicado dentro dele. Então você observava isso. É muito fácil de observar isso. Eu mesmo, que não tenho um super expertise de pilotar máquinas de ultrassom, consegui dar o diagnóstico de longe, porque era ele que estava fazendo, eu estava lá, falei, ó lá, ó, tô vendo. Então vocês vão ver que isso é muito fácil. Enxofre um pouquinho no vinho tinto, tem também no vinho branco. Se o paciente falar, eu sou alérgico a vinho, aí ele pode ter talvez uma alergia ao produto. Mas não é necessário uma dessensibilização prévia. A gente sabe que alergias não são dose dependentes, apesar de você estar utilizando só 1 ml ou 2 ml para fazer o teu diagnóstico, mas o paciente pode ter uma reação grave. Então você tem que ter aquilo que é necessário para salvá-lo de uma necessidade. Aqui nós temos um vídeo em inglês, ele é rápido, é 1 minuto, mostrando como se faz a reconstituição do produto. Eu vou narrar para vocês aqui junto em português, para quem está ouvindo à distância, ver o passo a passo de como fazer. Opa! Qual botão eu devo apertar para que ele rode? Na própria tela? Veja se você consegue fazer daí, por favor. Coloque em modo apresentação e clique sobre ela. Esse não é aquele vídeo que nós fizemos separado, esse é o vídeo dentro da apresentação. Preparação e reconstituição do Sonoview. Veja a apresentação. Você pode reconstituir sem qualquer material adicional. Todos os componentes são estéreis. Esses são os componentes. Aqui, o vial com o gás dentro. Uma seringa com solução salina para reconstituição. Isso é apenas o êmbolo para ligar e o spike que você vai acoplar. Primeiro monte a seringa. Basta rodar no sentido do relógio. Abra o mix spike e quebre a ponta da seringa. Primeiro faça esse sistema ficar conectado. E depois, apenas depois, entre com o spike aqui dentro. Porque se você entrar com o spike primeiro, você vai perder o gás. Aqui o gás não tem para onde fugir, porque já existe a solução salina ali. Agora você vai empurrar 100% da solução salina lá para dentro. Não só 2 ml ou 1 ml que você quer usar, mas os 5 ml. E agora você faça um shake, não com muita força para não quebrar bolhas, mas de 20 segundos até 2 minutos. 2 ml para indicação ecocardiográfica ou 2,4 para macrovasculatura ou microvasculatura. Fecha a tampa. E agora você tem uma outra dose para utilizar nessas próximas 6 horas. Durante 6 horas, aquilo que você reconstituiu está disponível para utilização, caso você não tenha utilizado os 5 ml nos seus pacientes, caso você tenha utilizado apenas aquele 1, 2 ml.
Eu vou abrir um aqui agora para que vocês possam ver. O senhor me ajuda, doutor Castilho, por favor? Apenas para a gente poder ver um... Pode colocar o próximo slide da minha apresentação? Vocês veem que aqui o meio de contraste é o gás. Existe aquele branquinho que é a gordura que vai fazer a casquinha das bolinhas. Por isso que quando você encaixa esse spike aqui, lembrando que aqui nesse spike agora a solução salina tem que estar encaixada aqui nesse spike primeiro. Quando vocês agora montam o sistema, você vai fazer o shake de 20 segundos até 2 minutos, mas pode ser que seja necessário que você chacoalhe isso um pouco mais, se você não está fazendo tão intenso, que você chacoalhe isso mais do que 2 minutos. O importante é que você veja que 100% dessa gordurinha branca se descolou aqui de baixo. Isso quer dizer que essa gordurinha formou agora a casca das milhões de bolinhas de ping-pong. Se você ainda tiver branco aqui, você ainda não formou a quantidade de bolhas que você consegue, ok? Isso é um dos pontos importantes. Aqui apenas para vocês reverem tudo aquilo que nós vimos lá atrás, os componentes que nós temos dentro do kit, e isso não é chamado só um frasco, é chamado de um kit de meio de contraste. Você deve então fazer o shake por aproximadamente 2 minutos, de 20 segundos até 2 minutos, para que você obtenha agora um líquido da mesma cor de um líquido de um leite desnatado. Varia entre um desnatado e um semidesnatado. E agora uma coisa muito importante, é pegar uma veia de grande calibre. Nunca aplique isso com butterflies. Você não pode usar um sistema para aplicar no teu paciente que seja muito apertado, porque senão você vai perder bolhas na hora que você quer tirar agora o líquido de dentro da seringa para injetar através desse sistema. Então é importante que você use algo de 22 gauge, 20 gauge ou 18 gauge, mas algo relativamente grande. E o meio de contraste vai sempre no fluxo direto, não entrando no T, fazendo uma curva de 90 graus, porque senão você pode perder bolhas na hora que faz essa curva de 90 graus. Então, o meio de contraste entra em linha reta e a solução salina vai empurrá-lo imediatamente. Nunca utilize aqui um Y, porque se você tiver um Y, você vai injetar o contraste vai ficar dentro do Y, você usou só 1 ml. E agora você vai empurrar a solução salina na outra perna do Y, não vai empurrar nada do contraste através da solução salina. A solução salina ajuda a fazer o bolo do meio de contraste entrar para dentro do sistema circulatório, porque o sistema venoso é mais lento, e vocês vão perceber que depois de fazer esses 10 ou 20 ml de solução salina, se você ainda precisa de mais um pouquinho de contrastação daquele ventrículo, basta você pegar mais 10 ml de solução salina e injetar, porque parece que aquele restinho que estava nas veias chega lá no coração e você não precisa de usar uma outra dose de contraste. Só com mais um pouquinho de solução salina, você revive aquele diagnóstico dentro desses primeiros 3 minutos, 6 minutos que o restante da dose administrada está na circulação. Muito obrigado pela atenção de vocês. O meu contato de telefone funciona como WhatsApp, para esse número do Brasil, código DDD de São Paulo, 991097711, e meu e-mail fernando.porala@braco.com. Caso vocês tenham necessidade, eu posso responder sempre que possível para tentar resolver as suas dúvidas. Muito obrigado. Então nós vamos chamar agora o segundo palestrante, que é o Dr. Carlos Antônio, que é chefe do setor de métodos gráficos do Pronto-Socorro Cardiológico de Pernambuco, lá o PROCAP, e com a utilização do contraste em ecocardiográfico de microbolhas, seu valor aditivo no diagnóstico da cardiopatia isquêmica e a diferenciação de tumores, tumorações e definição da borda endocárdica. Fique à vontade. Boa noite a todos. É sempre um prazer e eu sempre me surpreendo, Castilho, quando venho aqui na escola. E confesso que sempre que venho eu lamento não poder estar mais presente. Essa escola foi um sonho de Castilho, né, que ele conseguiu tornar realidade e crescendo de uma maneira assombrosa, né? E parece que vai crescer ainda muito mais. Nós temos
essa apresentação tem como tema a aplicação clínica do contraste ecocardiográfico. Bom, nós temos dois tipos de solução, dois tipos de contraste. O contraste chamado macrobolha, né, e aí ela é macrobolha porque é uma solução salina agitada, né, e apresenta um diâmetro maior, e Fernando falou em 10 micras, todas as macrobolhas elas apresentam mais de 50 micras de diâmetro, né? E as microbolhas que já foram apresentadas e faladas na apresentação anterior. A aplicação clínica das macrobolhas, né? O shunt intracardíaco, principalmente o FOP. O FOP era um diagnóstico dos pediatras que há 10, 15 anos não tinha muita importância. Com o surgimento principalmente como etiologia do AVC criptogênico, talvez seja uma das indicações de eco transesofágico que o ecocardiografista recebe mais frequentemente nos hospitais, principalmente vindo da neurologia. Na avaliação do shunt pulmonar, a persistência da veia cava superior esquerda, o eco ajuda bastante, o contraste com macrobolha, quando a gente contrasta, e aí tem que ser feito pelo membro superior esquerdo, essa persistência faz uma dilatação, ela drena direto no seio venoso e você encontra o contraste no seio venoso antes de aparecer na cavidade atrial direita e na melhora do sinal do Doppler nos pacientes, ou seja, para se captar o refluxo tricúspide. Bom, essa é a forma com que deve-se fazer esse contraste com macrobolha, né? Você pega a veia do paciente com uma solução salina de soro fisiológico ou o Dr. Castilho prefere glicofisiológico, com 5 a 10 ml dessa solução, e você aspira um pouco de sangue, mais 1 cc de ar. E com o Tri-Whey faz essa manobra para criar a macrobolha, né, que na verdade a gente vê pela espuma, entre aspas, que a gente vê surgir com essa manobra. E aí se injeta, né? Esse é um caso para investigação de FOP, forame oval permeável. Observem o surgimento. Eu vou pegar no começo do exame para a gente... Isso é um paciente que tem um aneurisma de septo interatrial, né? Claramente, totalmente voltado para a cavidade atrial direita, isso é um sinal indireto de que a pressão do lado esquerdo é maior do que a pressão do lado direito, do átrio direito. Na hora que se injeta o contraste, que ele é visualizado na cavidade atrial direita, tem que se fazer manobra de Valsalva. Senão você não consegue inverter o shunt e não vai passar nenhuma microbolha. A manobra de Valsalva mais efetiva, que eu acho, né, e que a maioria das pessoas acham, é tossir. E tem que tossir com bastante força, para você conseguir inverter a pressão entre o átrio direito e o átrio esquerdo, e se o forame oval for permeável, vai passar a microbolha para o lado esquerdo, né? Então aqui nós observamos a passagem de microbolhas para o lado esquerdo. Observem que na manobra de Valsalva o septo ele joga um pouquinho para lá. É exatamente nessa hora que a gente tem a inversão da pressão. Esse foi um paciente que nos foi encaminhado para avaliação de fonte emboligênica. E no eco transtorácico, a gente fez a macrobolha e a manobra de Valsalva. Pedimos para o paciente tossir e tal. Observem que não passou nenhuma macrobolha para a cavidade atrial esquerda, ou para as câmaras esquerdas. Então, prosseguimos no eco transesofágico, procurando outra fonte emboligênica, trombo em auriculeta, placa em raiz da aorta. E, para surpresa, o septo interatrial mostrava um enorme forame oval permeável com shunt esquerda-direita. Eu não vou me estender nisso, mas cada dia mais a anatomia e as características anatômicas do forame oval é extremamente importante. Porque não é que se forme o trombo no átrio direito e ele passe. Parece que um dos mecanismos mais importantes é a formação do trombo no forame oval. E aí tem uma série de características anatômicas, mas que não é o caso. Mas o que chamou a atenção aqui é que não passou microbolha.
e o fluxo se mantinha à esquerda e direita. É por isso que não passou a microbolha. Então, nós insistimos com o paciente para ele tossir com mais força. E aí passou uma enorme quantidade de microbolhas. Quer dizer, a manobra de Valsalva é essencial no diagnóstico de forama oval, na avaliação com macrobolhas. Bom, isso é uma graduação que se tenta, através da quantidade de bolhas que se consegue contar na cavidade atrial esquerda, se dá a gradação do tamanho do forama oval. Isso pode ser, não, isso como é que eu vou contar as bolhas, né? A solução que eu tenho é que eu congelo a imagem. Eu vejo as bolhas, congelo a imagem e conto. Essa foi uma das primeiras, onde com menos de 30 bolhas seria um grau 1 ou leve, entre 30 e 100, grau 2, e grau 3 acima de 30. Tem uma mais recente, mas 30 não, acima de 100. Isso aqui está errado. Tem uma mais recente que é de 0 a 5, 5 a 30, e acima de 30 bolhas já está caracterizado como um shunt importante, né? Esquerda e direita. Então, uma das conclusões, ou seja, uma das recomendações, 2 recomendações a gente deve fazer sempre que se for fazer microbolha no diagnóstico de forama oval. É fazer uma manobra de Valsalva efetiva. É extremamente importante. Como no caso anterior, a gente não fez o diagnóstico. Se fosse só um eco transtorácico, a gente não ia falar que tinha um forama oval, e tinha um forama oval permeável, grande, largo, extenso, né, que justificaria, caso o paciente tivesse em investigação, um AVC criptogênico. E segundo, essa é uma coisa que a gente vê muito nos hospitais, e recentemente a maioria dos hospitais, por comodidade do paciente, a sedação profunda. Se você está investigando forama oval permeável e faz uma sedação profunda, como é que você vai fazer uma manobra de Valsalva adequada? A manobra de Valsalva de compressão de via cava superior em hipocôndrio não é tão efetiva quanto a tosse, de uma forma. Então, o que a gente recomenda é que, quando se tiver em mente o diagnóstico de forama oval permeável, que se faça uma sedação superficial, de modo que o paciente possa obedecer a um comando de tossir, por exemplo, que é a principal manobra de Valsalva. Bom, mas o que é que... por que toda essa confusão com forama oval? Os pediatras acompanham isso, né? A mudança do perfil da importância que é um forama oval permeável. É exatamente porque pacientes com AVC criptogênico, cerca de 40% a 50% desses pacientes têm forama oval permeável. E parece que o forama oval tem uma participação na embolização levando ao AVC. 2 mecanismos. Um é a trombose, a passagem para o lado direito e passar pelo forama oval. E o segundo é a formação do trombo no próprio forama oval. Recentemente, isso é um eco desse ano, nós estávamos avaliando um paciente que tinha hipertensão pulmonar e ia ser submetido a uma cirurgia. E observem aqui, o forama oval, o septo interatrial e um trombo que se deposita, e ele dá para perceber aqui o trombo, o filamento na cavidade atrial esquerda. Isso deu uma certa ansiedade e resolvemos fazer o contraste para ver se esse forame oval estava obstruído pelo trombo. Aqui a gente vê a passagem de algumas microbolhas sem manobra de Valsalva. Não insistimos porque tinha alguns residentes na sala que ficaram muito ansiosos e a gente resolveu parar por aí, porque você tinha medo que soltasse o trombo aqui e provocasse uma embolia cerebral. O shunt pulmonar também é um diagnóstico e que tem uma elevada sensibilidade quando nós utilizamos a macrobolha. Normalmente são pacientes, o que a gente tem feito são pacientes hepatopatas que estão em avaliação para transplante hepático, né? Observem, diferentemente do forama oval, a gente não faz manobra de Valsalva. Então, injeta o contraste. Deixa eu ver se ele limpa aqui.
injeta o contraste. Quando o contraste chega na cavidade, a gente começa a contar o número de sístoles. Se ele surge do lado esquerdo, após a quarta sístole, caracteriza um shunt pulmonar. Bom, essa é a microbolha que Fernando já falou muito bem. As microbolhas têm o diâmetro da hemácia, por isso que ela passa bem na cavidade ou nos capilares pulmonares e é vista no lado esquerdo do coração. Eu diria que, sem muito entusiasmo, a microbolha ela ilumina a cavidade ventricular, ou seja, as câmaras cardíacas do coração. A gente passa a vê-las com muito mais nitidez. Essas são as aplicações clínicas, né, que são recomendadas. A melhoria, ou seja, é quando você tem uma má qualidade de imagem do eco bidimensional. Na avaliação da função sistólica do ventrículo esquerdo, anomalias estruturais como cardiomiopatia hipertrófica apical, miocárdio não compactado, a presença ou não de trombo apical, complicações pós-infarto como aneurisma, pseudoaneurisma, ruptura miocárdica. Esse diagnóstico diferencial entre tumor e trombo ele é extremamente importante. O uso em UTI, onde frequentemente a gente não tem uma imagem adequada, né? No ecoestresse, a ablação alcoólica do septo interatrial nos pacientes que são portadores de cardiomiopatia hipertrófica com obstrução da via de saída, a perfusão miocárdica. Bom, o cálculo da fração de ejeção é extremamente importante em alguns pacientes. Por exemplo, pacientes com insuficiência aórtica, com insuficiência mitral, a avaliação da função sistólica é importante. Pacientes que são candidatos à ressincronização é importante. E, mais recentemente, os pacientes que são submetidos à quimioterapia. Né? A gente sabe que a avaliação da fração de ejeção pode modificar a droga e até a suspensão de um tratamento quimioterápico de um paciente com câncer, e aquilo pode ser definitivo. Então, a fração de ejeção, e a gente sabe da variação que é medir fração de ejeção. A gente, às vezes, se fizer agora e daqui a meia hora, vai ter uma diferença. Então, o ecocontraste ele ajuda muito, principalmente dos pacientes que não têm uma boa janela ecocardiográfica. Porque nós conseguimos, com mais nitidez, delimitar o endocárdio, né? Toda a superfície endocárdica e a contratilidade. Observe aqui, a região apical do ventrículo esquerdo não está bem visualizada, isso não é infrequente. Com o contraste, a gente começa a ver com bastante nitidez. Além do que, a gente consegue aferir com mais acurácia o volume diastólico e o volume sistólico, porque é só mapear na diástole e na sístole a superfície endocárdica. Principalmente, e a grande dificuldade mais frequentemente que a gente tem é na parede lateral e na região apical, mas você mapeia o contraste e aí fica fácil. Alguns estudos, por exemplo, um estudo, na verdade, isso está no último guideline, ele ajuda também a definir quando a cavidade ventricular está aumentada. Então, quando em homens acima de 98 ml por metro quadrado, em mulher acima de 83, você já pode dizer que essa cavidade ventricular está aumentada. Esse estudo avaliou o impacto do eco com contraste na avaliação da função ventricular. Observem que houve uma redução dos chamados exames não interpretáveis de 11,7% para 0,3%, próximo a zero. Então, é por isso que os entusiastas do contraste dizem que quando a gente utiliza contraste não existe janela ecocardiográfica ruim. Algumas situações clínicas ele ajuda bastante. No miocárdio não compactado, observe o espessamento na região apical, apesar desse caso já dar alguma ideia de que é um miocárdio não compactado. Em algumas outras situações não, a gente fica realmente em dúvida se é uma cardiomiopatia hipertrófica ou um miocárdio não compactado. Com contraste, a gente vê com muita clareza as trabeculações. Na cardiomiopatia hipertrófica na forma apical, corresponde mais ou menos a 7% dos pacientes com cardiomiopatia hipertrófica. E não infrequentemente a região apical
ela não é bem visualizada no eco. Com o contraste ecocardiográfico, isso passa a ser bastante claro. Não existe quase que dificuldade nesse diagnóstico. Bom, o diagnóstico de diferencial entre tumor e trombo, o contraste é muito importante. O princípio é que o trombo é avascular, ele não capta contraste, né? Que é nesse caso aqui. Você vê aqui tem um trombo, contraste na cavidade ventricular esquerda, não tem nenhuma captação, não tem circulação. Nesses outros dois casos, nós temos um tumor. Aqui observe que tem captação, porém, essa captação ela é inferior à captação da parede do miocárdio. Os tumores benignos, eles são pobremente vascularizados, então eles captam menos contraste. Os tumores malignos, e aí a gente compara com a parede, eles são ricamente vascularizados, então a captação de contraste é mais acentuada. Então dá para distinguir, isso se prega. Eu confesso que eu tenho uma enorme dificuldade em dizer isso. Quando eu vejo que tem captação e que é uma massa, porque inclusive ele pode, não é só tumor que capta, outras situações clínicas. Dr. Castilho tem um caso muito interessante, tuberculose cardíaca, né, que também pode captar, mas significa que não é trombo. Bom, esse é no diagnóstico de trombo. Isso é um trombo? Na sala, a maioria das pessoas achava que é trombo. Como sempre, tem um residente que faz um comentário. Será que isso não é uma massa? Será que isso não é um tumor? Isso não é uma metástase? Aí o uso do contraste mostra claramente que é um trombo. Não tem vascularização. O uso do contraste na avaliação das massas. Esse é outro paciente que um aneurisma de septo interatrial e tinha alguma coisa que sugeria, não tinha muito, e resolvemos fazer contraste nesse paciente. Observem que tem uma massa na cavidade atrial direita que captava contraste e o eco transesofágico mostrou um grande mixoma de ato direito preso ao septo interatrial. O procedimento que tem se feito com uma certa regularidade é na alcoolização dos pacientes com cardiomiopatia hipertrófica e que apresentam alguma obstrução na via de saída. Esse é um paciente, acho que foi desse ano, tem uma hipertrofia acentuada, com gradiente, ou seja, e ia ser submetido à alcoolização. Antes dele injetar o álcool, ele cateteriza a primeira septal e joga o contraste, que é o que ocorre aqui. Então, a gente consegue avaliar a amplitude de músculo envolvido e determinar, pode fazer, porque essa quantidade, se regredir, diminui. Esses pacientes, às vezes, têm uma septal pequena. Aí você determina, tem que fechar a primeira e a segunda septal. Então, o eco tem se mostrado importante na avaliação desse procedimento. Encerrando, o ecocontraste para avaliação de perfusão e de contratilidade. Então, com a contrastação da cavidade ventricular esquerda, a gente consegue e avalia muito melhor a mobilidade e o espessamento sistólico, assim como com a perfusão miocárdica. Nesse caso específico, a gente tem perfusão do septo e toda a parede lateral sem nenhuma captação de perfusão. Então, onde não tem perfusão, fica escuro, fica preto. E no eco no eco-estresse, com todos os agentes estressores. Pode ser o físico, uma adenosina, dipiridamol, mas o que se tem mais utilizado é com dobutamina. Então, ele melhora muito a análise do eco-estresse com dobutamina, tanto em relação ao espessamento e à mobilidade da parede, como a perfusão da parede. Esse aqui é um caso semelhante, onde a gente vê a ausência de perfusão na parede lateral. Esse estudo avaliou eco-estresse com dobutamina em ecotraste. Observem que a melhora, ou seja, houve uma melhor visualização dos segmentos em repouso de 72% para 95% e no pico do estresse de 67% para 96%. Ou seja, a utilização do contraste
melhorou muito a sensibilidade e a acurácia do método. Muito obrigado. Vamos a presentar como primeiro caso de uma paciente do sexo feminino, de 51 anos. Ela tem um histórico de doença coronária com infarto do miocárdio e de um tumor ginecológico. Um ecocardiograma realizado anteriormente evidenciou uma discinesia apical, que foi comprovada aqui no nosso exame atual. Aqui nós vemos uma discinesia apical. E uma imagem sugestiva de trombo. Aqui nós vemos uma imagem muito sugestiva de trombo nessa região apical. Nós realizamos também um eco transesofágico e essa imagem persiste aqui na região apical, deixando alguma dúvida. E como essa paciente apresenta esse tumor ginecológico, que já teve sangramento com a utilização de anticoagulantes, foi indicado o estudo de contraste para esclarecer essa imagem apical e para verificar a direção do shunt interatrial, porque a paciente apresenta também, de átrio esquerdo e átrio direito, a presença aqui de um foramen oval patente na cor com um shunt de esquerda para a direita, mas que precisa verificar a probabilidade de um shunt direita-esquerda. Então esse vai ser o nosso primeiro caso. Tem um foramen oval aí nessa região, certo? Dá para ver aí, nítido? Então nós vamos fazer aí as macrobolhas primeiro para ver se passa de direita para esquerda, tá? Aparentemente esquerda ou direita, né? Mas vamos fazer isso, vamos mandar ela tossir, né? Vai gravar retrospectivo, então pode mandar. Já foi. Foi? Foi. Ok. Puxa. Foi muito forte. Não passou nada, né? Não quer pegar aqui, não? Tosse agora. Aí, ok. De novo, com força. Tosse. Ok. Passa não. De novo, tosse. Aproveitar aqui na manobra. Você vai Pressão de cabo. imprimir, né? Isso. Eu vou pedir. Aí, foi já? Tussa, força. Ok. Ok, tá bom. Volta aí, professor. Tá bom, não precisa mais. Passou. Agora passou. Passou. Tá vendo? Se você não fizer uma manobra Agora efetiva, pode ficar como falso negativo. Tudo bem? Tá uma discinesia apical, tem essa imagem aqui, ó. Essa imagem aqui que chamou a atenção, né? Tinha sido até diagnosticada como trombo apical. Você vê que ainda tem macrobolha circulando aqui, né? Eu vou levar o foco lá para cima. Peraí, deixa eu levar o foco. Onde que é o foco aqui? Para mostrar mais a região apical, tá? Aí, ó. Uma imagem bem suspeita, né? Aí ela foi anticoagulada e tem um problema de sangramento. Eu vou colocar primeiro aqui contraste. Só um pouquinho. Contraste, né? Vou diminuir um pouco o ganho. Eu vou diminuir um pouco o ganho proximal, peraí. Ok, então esse já está no software de contraste. Deixa eu tentar um flash aqui para ver. Pronto, flash. Ok. Estamos no contraste. Quando quiser começar, aí faz 1 ml. Vai começar enchendo as câmaras direitas. Encheu. Chegou nas câmaras esquerdas. Preencheu bem as câmaras esquerdas, a ponta do ventrículo está livre.
Aí, eu vou virar para 2 câmaras. Tem uma travécula lá, tá vendo? Que chamava atenção aqui, ó. Que dava a impressão de que fosse um trombo. Mesma travécula, assim. Esticada, né? Aí, ó. Certo? Aí, vamos salvar. Aí. Vou voltar para o 4 câmaras. Faz 1 ml de soro aí, por favor. Deixa eu dar uma reforçada. Vou dar um flash para dar uma limpada. Vejam a perfusão miocárdica também aqui na parede septal. Aqui para. A perfusão miocárdica na parede anterolateral aqui. Aqui o papilar. Está vendo como vem bem a borda endocárdica aqui? O aneurisma começa nessa região aqui, onde está a setinha. Mas eu não estou vendo imagens compatíveis com trombo, não. Aí, olha, essa parede inferior, olha como ela está bem perfundida, a parede inferior aqui, ó. Estão 2 câmaras. Parede inferior toda até essa região. Esse já é território EDA. Né? E parede anterior está pretinha. Ó. Né? Então ela tem perfusão de coronária direita, ela tem perfusão de circunflexo e ela tem aqui no septo interventricular, na região basal, que é coronária direita, está perfundindo. Então é EDA mesmo, né? Vou sair do contraste aqui. Para o adulto. Veja a diferença quando eu uso o software para adulto, o software normal, e quando eu uso o software de contraste, né? Ainda tem bolha lá dentro, né? Vamos tentar dar uma limpada, né? Agora, para eu limpar, eu tenho que entrar no contraste. E dar um flash. Ok. Vamos lá fazer mais 1 ml de contraste. Vamos ver bem essa ponta agora. Vamos lá, pode fazer. Pode. Vai começar, tá? Contraste, chega e está chegando nas câmaras direitas. Chega na esquerda, olha lá a ponta dela. De cinético, ventrículo, porém, sem sinal nenhum de trombo. Aí, toda a região apical livre, estou rodando o transdutor, pegando a região do aneurisma, mas com toda a região apical livre. Virando aqui para 3 câmaras. O que achou, Carlos? Tranquilo, não tem nada, né? Beleza. Esse é um paciente de 63 anos, um infarto do miocárdio, né? E ele apresenta uma discinesia apical com uma imagem sugestiva de trombo, né? Apical, tá? Ele tem uma função até que boa, global, né? Só essa região apical e uma imagem aqui, né? Que vocês podem ver aí bem na região apical bastante sugestiva, tá? Então a ideia desse exame aqui é ver realmente se isso aí vai ser um trombo, né? Fazer uma identificação das bordas endocárdicas. E vamos ver também se conseguimos ver um pouco a parte de perfusão miocárdica, tá? Ou seja, como ele tem uma lesão de DA, eu vi o filme agora dele, ele tem uma obstrução total de DA no terço médio, né? Para ver se realmente nós conseguimos verificar. Quando eu coloco o contraste, o software de contraste, ele diminui muito o índice mecânico para não destruir bolhas, né? Por isso que a imagem fica um pouquinho pior. Mas é exatamente para poder aparecer melhor o contraste. Eu vou colocar contraste agora
ele perde, pode fazer mais 1 ml aí. Eu coloquei no 2 câmaras, ou seja, só vai ver o enchimento das câmaras esquerdas agora. Isso aí que tem lá é contraste residual ainda. Ele vai chegar em maior quantidade agora, está chegando aí. Esse é um 2 câmaras, eu não estou vendo nenhuma imagem sugestiva de trombo apical. Está vendo alguma coisa, Carlos? Não. Vou dar uma lavadinha do contraste aqui, ó. Dar um flash, pronto. E dar uma empurradinha de soro agora só. Bom, beleza. Então agora nós vamos tentar ver aqui a perfusão miocárdica dele. Ó, veja aqui, ó. Eu vou dar uma paradinha da imagem para vocês verem aqui que a descendente anterior ela está perfundindo toda a parede septal, até aqui, até a ponta praticamente. Tá? Vocês podem ver aí, ó. Eu vou dar uma lavada com flash. Até a ponta praticamente, até a região onde aparece aquela região neurismática, essa parede está preenchida por contraste. A parede anterolateral também parece estar preenchida por contraste. Deixa eu ver se eu consigo ver melhor. Também. Vocês veem aqui que tem contraste até a região apical, praticamente. Tá? Ele tem um stent farmacológico colocado na DA. Tá? E um stent não farmacológico na coronária direita. No 2 câmaras, a parede inferior também está perfundida. Aqui dá para ver, ó, parede inferior perfundida, ela fica clara, né? Indicando a presença de contraste. E a parede inferior também está perfundida. Tá? A parede anterior, aliás. Eu vou mudar um pouquinho a posição aqui. Vou tentar ver melhor aí a parede anterior. Dá um toquinho de soro, por favor, 1 ml de soro, para ver se ele volta aí um pouquinho. Isso. Ok. Vocês podem fazer o contraste também por perfusão, né? Diretamente num soro. Tá? Diluído no soro, e isso aí vai permitir ver melhor a perfusão miocárdica. Vocês viram que o Dr. Castilho usou um índice mecânico baixo, isso é importante para ter uma boa contrastação, vocês não romperem bolhas, então um índice mecânico de 0,7. E ele fez alguns flashes, né, para ver o lavado, para ver de novo a entrada das microbolhas, e por causa de fazer vários flashes, depois de 3, 4 minutos da injeção, você não tinha mais bolhas. Se não tivesse feito tantos flashes, você teria ainda bolhas circulantes durante 7, 8 minutos, ok? À medida que eu dou flash, ele vai estourando as bolhas, né? Vai fazendo que elas vão desaparecendo. O flash, na verdade, é um impulso de alta potência ultrassônica, né? Que ele vai provocar a destruição das bolhas, né? E o propósito é exatamente esse, você lavar as paredes para você ver a reperfusão dessas paredes, tá? Muito bom.